Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, desenvolvendo aí nosso plano de leitura bíblica, mais do que anual, né? A gente já está aí em Êxodo capítulo 12, a gente começou aí a leitura até o verso 14 no dia de ontem, e aí eu deixei para a gente continuar lendo no dia de hoje, porque fizemos aí em 45 minutos aí, 14 versículos, e não iria dar para poder terminar o capítulo 12, porque são cerca de 50 versículos do capítulo 12, tá? Então eu estou indo aos poucos, devagarzinho, tá? Devagarinho, sem abusar aí da boa vontade de todo mundo, pra lá e ficar com 1 hora em média de duração, tá? Hoje em dia as pessoas não suportam nem 15 segundos aí no Reels. Imagina assistir uma live de 1 hora, mas tem os que são impulsionados aí pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus, aí a capacitação vindo de Deus faz com que eles tenham assim a ousadia, a coragem, o ânimo para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é temente a Deus, submisso a Deus, acaba sentindo sede de Deus e tem vontade de ouvir a palavra de Deus, né? Quando as pessoas não se dispõem a ouvir, não tem interesse, é complicado, é complicado. Zilda, seja muito bem-vinda. Desistir nunca. Dai, Deus abençoe sua vida, Dai. Grande abraço para você que tá aí em milho verde, né? É milho verde? Eu acho que é isso mesmo, é milho verde. Coloca aí. Gente, toca no coraçãozinho, tá? Dá um toquinho aí no coraçãozinho, porque isso ajuda o Instagram a impulsionar a live para os meus seguidores. Aí a live fica lá no início dos stories, e se alguém entrar e ver lá minha carinha brilhando, Deus pode tocar nele, ele ter curiosidade para entrar, e assim, quem sabe, né? Ouvir um pouco da palavra do Senhor e aprender um pouco com Deus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a Êxodo capítulo 12, a partir do verso 15. Paramos ontem no verso 14. Então, hoje nós vamos continuar a partir do verso 15. E eu vou... Andréia, seja bem-vinda, paz do Senhor. E eu vou... nós vamos, né, na realidade... Estava costurando... nós vamos meditar até o versículo 28, tá? Não vamos terminar o capítulo 12 hoje de novo, tá? Mas eu prefiro fazer ele devagarzinho, a gente lendo versículo por versículo, tentando trazer para os nossos dias, tentando trazer para Cristo, porque tudo que acontece no Antigo Testamento é sombra, tá? Sombra. Tudo que acontece através de Moisés é um tipo, tá? E um tipo que aponta para Cristo, tá bom? É como se fosse... como vou dizer, uma alegoria apontando para o cumprimento naquilo que Cristo irá fazer, ou fez, está fazendo e irá fazer quando ele voltar assim em glória e poder. Então por isso nós estamos indo devagarinho. Ó, minha mãe está por aí, beijo mãe, Deus te abençoe, te amo. Eliso está por aí, Deus abençoe sua vida. Varão, Felipe, seja bem-vindo. Amém? Então vamos orar inicialmente, apresentando a Deus a live. E aí daremos continuidade a partir do verso 15 do capítulo 12 de Êxodo. Já pega sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento, no segundo livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 15, que é onde a gente vai continuar a leitura. Do verso 1 ao 14 nós falamos ontem, tá? Na live 32, tá aí no meu perfil. Se você não assistiu, você pode assistir aí depois dessa live, ou então amanhã, no momento que você puder, tá bom? Vamos orar a Deus agradecendo por essa rica oportunidade. Oremos. Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graça mais uma vez. Deus, por este dia, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, pelas providências nos concedidas. Venho humildemente nesse momento rogar, interceder por estes que estão aqui presentes comigo, ó Senhor, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir a live no decorrer de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, venha preparando seus corações, suas mentes, para lhes dar a sabedoria necessária para absorver dos ensinamentos contidos na Tua Palavra, para que possam crescer em santidade, para que possam ser cada vez mais instrumentos aperfeiçoados, aprimorados aí
pela presença do teu Santo Espírito, pela submissão à sua vontade, pelo sangue de Cristo derramado, que o Senhor venha operar a sua boa e perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas. Necessitamos de Ti, nada podemos fazer sem Ti. Ser conosco, nos abençoando, abrindo nossa mente, nos dando entendimento. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, amados. Deixa eu só abaixar aqui que eu estou gritando. Meu Deus do céu, eu estou gritando aqui. Eu só não abaixei antes porque eu estava orando, mas estava incomodado com a altura. Ana Cristina, Rosane, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou passando aí, Flávia, Deus abençoe. Gente, como dito, vamos continuar em Êxodo capítulo 12, mas a partir do verso 15. E o que é que a gente leu do verso 1 ao 14? Deus implementa uma festividade aí, tá? Vou fazer um resuminho. Deus implementa uma festividade que é a Páscoa ali em Israel para comemorar a libertação de Israel do Egito. Deus manda separar ali um carneiro, ali um cordeiro, um cabrito sem defeito, tá? Perfeito ali, porque a gente viu este cabrito aponta, esse carneiro, esse cordeiro aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele simboliza, o sacrifício dele simboliza o próprio sacrifício de Jesus Cristo. A gente falou sobre tudo isso no dia de ontem. E aí, Deus explica a Moisés como se deve fazer ali todo o ritual da Páscoa, toda a cerimônia da Páscoa. Você tem que matar ali, separar no 10º dia o cordeiro, ficar com ele 4 dias, e no 14º dia você sacrifica e começa a festividade da Páscoa, que dura 7 dias, tá? E aí você pega o sangue deste cordeiro e pinta os umbrais das portas, né? Com esse sangue. Eu falei, que sangue é este? Você aponta para o sangue derramado de Cristo. A gente viu que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. É por isso que a morte de Cristo foi cruenta, tá? Havia necessidade de derramamento de sangue, como Deus demonstrou durante todo o Antigo Testamento com os sacrifícios dos animais. E a gente foi lendo e percebendo que este sangue aí e todo esse sacrifício, essa cerimônia da Páscoa apontava aí para Cristo, tá? E a gente parou no verso 14, quando a gente falou a respeito do sangue de Cristo como sinal, como evidência ali, né? Quem está debaixo do sangue está purificado do pecado, quem não está continua em pecado, possivelmente condenado, se não se arrepender e não se render total e completamente ao senhorio de Cristo. E agora a gente vai ler a partir do verso 15. Eu fiz um resuminho, coisa que a gente falou em 50 minutos, eu falei aqui em 2, 3 minutos, mas se você quiser ver com detalhes, com versículos, você assiste a live de ontem, live 32, tá bom? Verso 15. Rafael, seja bem-vindo. Deus, seja bem-vindo. Kate, você tá sumida, viu, Kate? Tá sumida, Kate. O que é que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Me fala aí. Senti sua falta ontem. Ontem você não entrou, não. Eu sei que domingo Foi domingo? Acho que foi domingo. Ai, gente, eu tô perdido. Não, acho que foi na quinta-feira. Quinta-feira eu não entrei. E sempre quando a gente falta um dia, bagunça tudo, né? O pessoal começa a desanimar, não entrar mais. Não pode faltar um dia, gente. Quando você cria um hábito, você tem que construir esse hábito, e você não pode faltar um dia. Se você faltar um dia, vai que você fica todo descompensado. Verso 15, vamos ler. Verso 15 agora. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Não pode haver fermento dentro dessa casa. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel, tá? O que é que a gente aprende com este contexto? Aqui há um período de 7 dias, que é do 14º ao 21º, que é o período da festividade. Eram 7 dias, tá? O que acontecia? O número 7 é o número da perfeição. Indica integridade, completude ali, né? O número 7 é o número de Deus, é como se ele fosse completo. Apontando para a nossa vida, já que estamos debaixo do sangue de Cristo, esse sacrifício é feito para nos proteger, passamos pela porta, estamos dentro da casa e temos que festejar durante os 7 dias aí
esse período de festividade. Ele fala que durante esse período de 7 dias não pode haver fermento dentro da casa. E a gente sabe que outro contexto ou outro significado para casa no Antigo Testamento é a nossa própria vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus manda, fala, né, que aqueles que ouvem a sua palavra e as colocam em prática, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então casa aí pode simbolizar a nossa própria vida, tá? E aqui ele está falando que durante esse período completo de tempo, enquanto estamos debaixo da proteção do sangue de Cristo, nós temos que remover todo o fermento da casa. O que é que significa fermento aí, gente? Olhando para os nossos dias, quando Deus manda a gente remover o fermento da nossa casa, o que é que esse fermento significa? Olá, André já colocou ali entre parênteses, já trazendo luz aí para aquilo que eu estou falando. Casa significa a nossa própria vida e o fermento, o pecado, tá? Então Deus ali no Antigo Testamento, usando esse contexto, falou para o povo ali, falou para Moisés, para ensinar para o povo que eles, durante o momento que eles estivessem debaixo da proteção do sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, tá? Eles deveriam estar dentro da casa sem fermento na casa. A casa não deveria ter fermento, tá bom? Então não deveria ter pecado. Olhando para os nossos dias de hoje, Deus quer que a gente vive em santidade. Devemos ter uma vida de santidade diante de Deus. Enquanto Jesus não volta, devemos nos manter em santidade. Esse período de 7 dias aí, do 14º ao 21º, esse período completo de tempo, poderia simbolizar, tá? Estou pensando aqui alegoricamente aí, o período de nossa vida até o nosso encontro com Cristo. Não devemos ter fermento na casa, devemos remover o fermento da nossa vida, o pecado na nossa vida. Qualquer que permanecer na prática ativa do pecado será lançado no lago de fogo no dia do juízo. É o que o Novo Testamento ensina, tá? Não tem como a gente andar com Cristo e andar nas trevas. O sangue de Cristo está na luz. E o sangue de Cristo que está na luz nos purifica de todo pecado se estivermos na luz. E só podemos estar na luz à medida que caminhamos em conformidade com a vontade de Deus, colocando em prática a palavra dele. Aí estamos na luz. Mas se vivemos de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a vontade do mundo, de acordo com a vontade do pecado, do diabo, fazendo só aquilo que desagrada a Deus, não estamos na luz. E se não estamos na luz, consequentemente, o sangue de Cristo não está purificando, né, as nossas vidas. Não estamos aí sendo justificados. E é este o risco que existe, tá bom? Verso 16. No 1º e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida para que cada um possa comer. Verso 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento. O nome da festa é Festa dos Pães Sem Fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. Então isso é uma festividade que vai ser celebrada todo ano, como forma de relembrar de onde é que o povo saiu e o que é que Deus fez para libertar este povo. Para que todo ano, ao comemorar a festa, eles se lembrassem que os seus antepassados uma vez foram escravos e Deus os libertou da escravidão. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na neste dia de geração em geração. Verso 18. O pão que comerem será preparado sem fermento. Aí, ó, novamente, não pode ter fermento na casa. Então o pão vai ser preparado sem fermento. Desde a tarde do 14º dia do 1º mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês, 7 dias, aquela uma semana que eles vão ter que estar celebrando a Páscoa, tá? Verso 19. Durante os 7 dias não deverá haver
qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Ó, de novo, está batendo a tecla, não tenha fermento na casa, não tenha fermento na casa. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Então, se alguém durante esse período de 7 dias se alimentasse de alguma coisa que continha fermento, essa pessoa tinha que ser morta. Mandamento de Deus. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Coloca o seu Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo faz a obra de nos capacitar a dizer não para o pecado. Mas voluntariamente eu continuo pecando. Tem algo estranho nisso aí. A gente peca, mas não rotineiramente. A gente peca de vez em quando, quase nunca, em vacilos. Você está entendendo? O cristão salvo não procura o pecado. Ele luta contra o pecado. Mesmo que ele procure o pecado, ele não sente prazer, alegria nenhuma nisso. Isso acaba não trazendo, não fazendo com que ele volte e procure novamente, tá? Porque aquele prazer, aquela alegria que o pecador tem de cometer pecado enquanto está perdido, depois de salvo, a presença do Espírito Santo dentro do cristão fica triste. Deus se entristece e acaba que a gente sente a mesma tristeza por dentro. A gente não tem mais a alegria que tinha enquanto era pecador de cometer pecado. É diferente para o cristão salvo, tá? É por isso que com o tempo ele acaba deixando o pecado, porque não traz nenhum regozijo, nenhuma alegria duradoura, tá? É uma alegria que opera morte e é passageira. Quem comer, eu já li isso aqui, né? Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que não são israelitas, mas que moram, que estão junto, que moram no mesmo território que os israelitas ali, que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Então, durante o período da Páscoa, se algum estrangeiro estiver no meio de vocês, ele deve participar e respeitar tudo aquilo que está ali escrito, senão ele vai sofrer as consequências, tá? O que é que a gente aprende com isso? Eu já falei que o número 7 pode significar aí a completude, integridade, perfeição, o tempo completo de nossa peregrinação, são esses 7 dias aí, tá? Se os estrangeiros quiserem viver e participar, tem que se submeter às ordenanças de Deus, assim como os israelitas estavam se submetendo, tá bom? Da mesma forma, se a gente olhar os dias de hoje, os ímpios só serão salvos se submeterem a participar da Páscoa verdadeira, concretizada no sacrifício de Jesus. Da mesma forma que os estrangeiros lá tinham que respeitar, para permanecerem vivos, tinham que respeitar o período da Páscoa, da forma como os israelitas respeitavam, nos dias de hoje, para o ímpio participar das coisas do povo de Deus, ele tem que se submeter às ordenanças deixadas por Deus para este ímpio, que é o arrependimento de seus pecados e a rendição total e completa ao senhorio de Cristo, tá bom? O estrangeiro que não se submeter, ou o ímpio que não se render a Cristo, não entregar sua vida, vai sofrer as consequências. E as consequências é o que? É a morte eterna, tá bom? Então, Paulo chega a falar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala: não é nada bom se orgulharem disso. Ali ele está repreendendo a igreja, porque um dos irmãos da igreja estava transando com a madrasta. E Paulo manda o pessoal da igreja disciplinar e remover do rol de membros este irmão que estava transando com a madrasta, tá? Possivelmente o pai era morto, a madrasta era viúva e o filho ali, né? Filho não, o enteado, estava fazendo sexo com a madrasta, e isso era de conhecimento da igreja. E Paulo fica sabendo e manda expulsar este irmão, esse suposto irmão, do convívio da igreja, para que ele seja disciplinado, tá? E aí
depois de falar tudo isso, Paulo está falando o que eu vou escrever aqui agora. Eu estou te dando o contexto da passagem para que vocês possam entender por que Paulo está falando aqui isso que eu vou ler, tá? Aí a partir do verso 6, Paulo fala: não é nada bom se orgulharem disso, deste pecado aí, do irmão aí, da igreja, do enteado que está fazendo sexo com a madrasta. Vocês não podem estar se orgulhando disso. Não percebem que este pecado é como um pouco de fermento que pode levedar toda a massa? Verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, eu estou aqui no verso 7. Paulo linkando o sacrifício de Cristo com o sacrifício do Cordeiro Pascual lá do Antigo Testamento que a gente está estudando hoje, no capítulo 12. Paulo está falando, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Retire o fermento, para que vocês possam viver em novidade de vida. É o fermento de onde? Das casas. Paulo está usando todo o contexto lá do capítulo 12 e está fazendo aqui um resumo e mostrando para a igreja que aquilo que estava lá apontava para Cristo, e Cristo morreu. E a partir do momento que Cristo sacrificou e nós entregamos nossa vida para Ele, estamos debaixo do seu sangue, nós temos que remover todo o fermento velho da casa. É isso que Paulo está falando aqui. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Ó a festa. Celebremos a festa não com um velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao 8. Daí eu mostro para vocês que está linkado. O que está lá é sombra, e o que está em Cristo é o que é a realidade das coisas. Cristo veio e cumpriu a Páscoa. Cumpriu a Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus veio e cumpriu a Páscoa. Tanto é que hoje nós não celebramos a Páscoa, ou não deveríamos celebrar a Páscoa, porque a Páscoa foi concretizada em Cristo. E no dia da Páscoa, Cristo inaugurou outra cerimônia. Que outra cerimônia Cristo inaugurou no dia da Páscoa? Que inclusive foi o dia que ele morreu, tá? Que outra cerimônia Cristo inaugurou para substituir a Páscoa e deu início a uma nova cerimônia? Qual foi? Alguém sabe que cerimônia foi essa que Cristo inaugurou a partir ali do último dia de vida dele? A Santa Ceia do Senhor. E ele incluiu ali, naquele momento, dois elementos, tá? O pão e o vinho. O pão apontando para o seu próprio corpo e o vinho ali apontando para o seu sangue que seria derramado. Então, a partir de Cristo, da morte de Cristo, da instauração do Novo Testamento, a Páscoa, como os judeus ainda hoje, né, observam, respeitam, o cristão não faz, porque a Páscoa foi concretizada em Cristo, e a gente hoje celebra, geralmente mensalmente, né, a gente celebra aí a Santa Ceia, no momento de recordação, de lembrança daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Amém? Então, o que eles estão falando lá de remover fermento da casa, hoje significa a gente remover o pecado de nossas vidas, já que o sangue de Cristo está sobre nós. Essa casa tem que estar sem fermento. Você tem lutado contra o fermento? Você tem lutado aí contra o pecado? Tem tentado remover da sua vida o pecado, o fermento? Porque é isso que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, está tentando ensinar. Trazendo a revelação para os nossos dias, a aplicação para os nossos dias. Durante o período que estivermos aqui em peregrinação,
Estamos debaixo do sangue de Cristo e devemos remover da nossa casa todo o fermento enquanto não chega o momento de Jesus voltar para nos redimir. Amém? Aquele que foi achado em pecado, sem arrependimento, sem buscar a santificação de Deus, consequentemente vai ser lançado no lago de fogo. É o que a Bíblia ensina. Verso 20. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Está aqui de novo, batendo na tecla, falando novamente para não utilizar o fermento dentro da casa. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento, porque o fermento significa pecado. Quem permanecer nele vai ser condenado. Tá? Verso 21. Em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse... Agora ali, Moisés foi passar a instrução, toda essa instrução que a gente teve desde a live de ontem, Moisés agora vai passar para os anciões, para os líderes que estão responsáveis de transmitir as mesmas informações para todos da comunidade de Israel, tá? Aí lhes disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopor e molhem-no com sangue. Usando o isopor, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Passará, vai pular aquela casa, vai passar por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês, tá? E o significado no nome original, no hebraico lá, Pessah, que significa Páscoa ali no hebraico, o significado ao pé da letra de Pessah é passar por cima, é passar sobre. E aqui ele fala que vai passar por sobre a casa, é por isso que chama Páscoa. E hoje em dia, o que é que significa Páscoa hoje em dia? No mundão aí, o que é que significa Páscoa aí hoje em dia? Pão sem fermentos, focando para Cristo, amém. Não tem pecado em Cristo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Boa analogia, Andréia. Pão da vida. O que é que significa Páscoa hoje? Para o mundão de Deus aí, o que é Páscoa? Olha lá, coelho e chocolate. Quem foi que introduziu essa heresia aí e transformou a Páscoa nessa coisa de coelho e chocolate, coelho que bota ovo de chocolate? Quem é que lá na essência, quem foi que trouxe esse engodo aí para poder atrapalhar o discernimento do planeta inteiro aí, das nações ocidentais? Quem é que promoveu essa introdução dessa coisa ridícula aí para poder atrapalhar e fazer com que as pessoas perdessem de vista o real significado da Páscoa? Justamente, Andréia, isso mesmo, foi o diabo que fez isso, tá? Ah, mas não quer dizer que foi o diabo, mas ele inspirou as pessoas que tiveram essa ideia maligna de trazer aí essa mentira, esse engodo, esse engano de Satanás aí para dentro da cultura ocidental cristã, a ponto de hoje os irmãos em Cristo não entenderem o que é Páscoa, e toda a época de Páscoa ir lá comprar seu ovinho de Páscoa e dar para seus filhos durante o período da Páscoa. Eles vão lá e compram ovo de Páscoa e dá para seus filhos. Cristão, crente fazendo isso. Você acha que o crente está ajudando o filho a entender o real significado da Páscoa? Ou este pai crente está atrapalhando o filho compreender o significado real da Páscoa? Ele está ajudando ou ele está prejudicando a compreensão da Páscoa?
Esse papai, essa mamãe que diz que é crente evangélico, que é salvo, lavado em mim no sangue de Cristo, tá ajudando Deus a ensinar seus filhos o caminho que deve andar, ou tá colocando pedra de tropeço para que seus filhos tropecem e morram, tá? O que é que esses pais estão fazendo? Então, gente, comer chocolate não é pecado. Não é pecado. Mas eu, pessoalmente, não compro. E nem dou. Não compro pra mim e não dou pra ninguém. Ovo. Eu não faço isso nem depois que a Páscoa passa. Eu não faço. Porque eu tenho raiva. Eu tenho raiva desse engodo. Você tá entendendo? Eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Então, assim, não participo e nem ajudo de nada. Se depender de mim, é prejuízo na certa, porque eu não quero ajudar essa indústria que usa uma festividade que é judaica, mas que aponta para Jesus, o nosso Senhor, faz com que a imagem de Cristo seja substituída por um coelho que bota ovo de chocolate, tá? Triste demais. E tem irmãos que não veem problema. Tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Ai, Senhor da glória. Vamos lá, verso 24, tá terminando, viu? Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Lembre-se de que essas instruções de sacrificar o cordeiro, de passar o sangue dele na porta, de não ter fermento dentro da casa, todas essas observações que foram ditas ali, isto é uma lei diante de Deus, uma lei a ser obedecida, tá? Tanto vocês quanto os seus filhos que vierem depois de vocês. Vocês vão ter que repassar este ritual, essa cerimônia, e ela terá que ser repetida anualmente, para que se lembrem da libertação de vocês da escravidão do Egito. Essa libertação do Egito aponta para a libertação que Cristo nos dá do pecado e do próprio Satanás, para vivermos em submissão e obediência agora ao próprio Deus, tá bom? Então, aqui Deus está frisando para que tomem cuidado, porque esta é uma lei que deverá ser cumprida. Aí Jesus fala, né? Jesus fala, lá em Mateus capítulo 7. Nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. No dia dos juízos, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Tá? Então, estou aqui trazendo para os nossos dias a mesma coisa que Moisés falou lá naquela época. Se vocês não observarem a Páscoa como está escrito, se vocês não cumprirem, vocês vão sofrer as consequências. Da mesma forma agora, o Cordeiro Pascual, que é Jesus, fala, se vocês não forem obedientes à lei, aos mandamentos, às ordenanças que Deus deixar, vocês não vão entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem de fato a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, gente, não brinca com esse negócio de obediência ou não a Deus, tá? Ah, Deus só quer meu coração. Não, Deus quer o coração, a alma, o espírito, que é a pessoa inteira. Não é só o coração que Ele quer, não. E a demonstração de que você se rendeu inteiramente, completamente, é sua obediência irrestrita à vontade de Deus. O servo de Deus não resiste à vontade de Deus. O servo de Deus se submete a ela, tá? Não brinca com isso. Jesus deixou o alerta aí que muitas pessoas não vão entrar no reino. Deus deixou diretrizes a serem observadas e obedecidas. A salvação não acontece ao acaso.
ao acaso. Aconteceu por acaso a salvação da pessoa. Não é assim não. Existem pré-requisitos ou requisitos a serem preenchidos através da ação do Espírito Santo. De maneira ainda incompreensível, a soberania de Deus se relaciona aí com a responsabilidade humana. De forma que Deus age soberanamente, mas a decisão individual de cada um de nós, mesmo mortos em nossos pecados, é que vai ser levada em conta lá no dia do juízo. No dia do juízo, aquelas pessoas que se perderam, a culpa não vai ser de Deus. Justos e verdadeiros são seus juízes, é o que está escrito lá em Apocalipse, que todo o joelho se dobrará e vai reconhecer que justos e verdadeiros são seus juízos, Deus. Tá? A culpa vai cair sobre nós. A gente não consegue compreender ou relacionar aí a soberania com a responsabilidade, mas nós somos responsáveis, tá? A culpa vai ser nossa de não rendição, de não submissão, de não obediência. Não vai ser culpa de Deus. Então, portanto, cuidado. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito de Deus, não endureça seu coração como o Faraó lá no Egito. A gente acabou de ver aí. Faraó negou 7 vezes. A partir da 8ª foi Deus que endureceu o coração dele. Agora você não faz mais a sua... agora não tem como você mais mudar. Você já tomou a sua decisão, já negou 7 vezes. Então daqui para frente você vai realmente fazer isso que você falou. Não vai ter mudança não. Tá? Para mim este é o pecado contra o Espírito Santo. Tá? É quando há um endurecimento a tal ponto que não há mais volta. E o Espírito Santo não age mais para convencer a pessoa do pecado. Ele peca contra o Espírito Santo e o Espírito Santo é o responsável por convencer. O Espírito Santo não o convence mais e essa pessoa acaba morrendo no pecado dela e no dia do juízo será lançada no lago de fogo, onde sofrerá a segunda morte, a morte eterna. Tá? Verso 25. Quando entrarem na terra que o Senhor os prometeu dar, continuarão a realizar esta cerimônia. Então é uma cerimônia que vai ser repetida todo ano para lembrar da libertação da escravidão do Egito, para lembrar que Deus com mão poderosa libertou o povo da escravidão do Egito, tá? Então Jesus vem e substitui a Páscoa por uma nova cerimônia que é chamada Santa Ceia, que agora mensalmente, geralmente é mensalmente, nós nos recordamos dessa celebração, dessa cerimônia, deste momento de festividade, e aí participando aí da festividade do amor aí, da Santa Ceia, para nos recordar de que Jesus veio, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar, para nos libertar da escravidão do pecado. A Santa Ceia é este momento em que nós devemos nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, tá? Jesus mesmo disse que da Santa Ceia ele não participaria, né? Até que ele voltasse em glória e poder para levar a sua igreja. Está lá em Mateus capítulo 26, o verso 26 a 29, Jesus fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus, depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção o que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então Jesus se concretizou na Páscoa. A Páscoa foi completada nele, porque ela apontava para ele, e ele instituiu uma nova cerimônia, que agora era a Santa Ceia, a qual ele participou e disse que não voltaria a participar dela até que ele voltasse e levasse consigo os seus, e lá onde ele estivesse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, né? Lá no paraíso,
ele viesse a ceiar novamente agora conosco, tá? Foi promessa de Cristo. E isso se concretiza quando? Quando Jesus voltar para buscar aqueles que entregaram suas vidas para Ele, aqueles que se renderam total e completamente ao seu senhorio. Justamente, André, as bodas do Cordeiro, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, finalzinho da Bíblia, faltando só 2, 3 capítulos para terminar a Bíblia ali. Está escrito o seguinte, Apocalipse, capítulo 19, versos 7 a 9, está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Quem é a esposa? Quem é a esposa do Cordeiro que está preparada para encontrar com ele nas bodas? Quem é a esposa? Quem é a esposa? Quem é a esposa? Respondem para mim aí. Quem é a esposa que vai encontrar com o noivo? Respondam para mim. Quem é a esposa? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja é a esposa, nós somos a esposa, se assim estivermos debaixo do sangue de Cristo, se assim estivermos retirando o fermento de dentro da casa, tá? Se assim formos encontrados em santidade, em santificação, buscando a face do Senhor, nos submetendo à sua soberania, à sua vontade. Só vai entrar no reino aqueles que de fato fazem a vontade de Deus, não é aqueles que fingem fazer, ou aqueles que têm até vontade de fazer, mas não faz. De intenção o inferno está cheio, é daqueles que fazem de fato, aqueles que são submissos. No verso 8 de Apocalipse 19, 8 está escrito: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Eu fecho os olhos e vejo ali uma roupa branca, alva como a neve, brilhante, tipo um LED, essas luzes de LED branca que brilha, que chega cega os nossos olhos. É as roupas que nós vamos estar vestidos ali, porque o linho fino são as justiças dos santos. São os nossos atos de justiça, agora praticados mediante a observância da palavra de Deus, em conformidade aí com o seu espírito. É o andar em espírito, é o viver em comunhão, em intimidade, andando com Deus, diante de Deus, santificados ali pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo e pela nossa submissão à sua palavra, que nos santifica. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando este caminho em conformidade com a sua palavra. É a palavra que nos santifica, tá? A obediência é ela que traz santidade. Então aqui está a igreja, aqueles que são os obedientes, aqueles que têm buscado servir o Senhor. Então, gente, continuando aqui, verso 9: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia onde Cristo vai beber novamente vinho novo conosco, com todos aqueles que tiverem passado por este encontro pessoal com Cristo, se tornaram nova criatura, vivem em submissão e obediência a este Deus poderoso, maravilhoso, que exerceu misericórdia para conosco, tá? Voltando agora para Êxodo capítulo 12, verso 26, está escrito: então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? Isso é lá no Antigo Testamento, em Êxodo, tá? E hoje em dia? A gente estava falando da Páscoa, né? E que os pais, ao invés de ensinar o significado verdadeiro, original da Páscoa, e o que é que essa Páscoa apontava, para onde é que ela apontava, em quem ela cumpria,
Hoje os pais, ao invés de ensinar o que a Páscoa é de verdade, vai lá e dá ovo de chocolate para a criança no dia da Páscoa, sem a criança nunca nem saber de onde é que veio essa Páscoa, qual era o significado dela, para onde é que ela apontava. A criança grava na memória que o dia da Páscoa é dia de comer chocolate. Ai, Senhor da Glória, na comemoração anual da Páscoa, os pais eram obrigados a ensinar seus filhos o significado da mesma. Tornou-se um costume que fosse explicado sobre o que havia acontecido, justamente, Elísio. E hoje deveria ser da mesma maneira com a Páscoa e com a Santa Ceia, tá? Porque a Santa Ceia surgiu a partir da Páscoa. Jesus trocou a Páscoa pela Santa Ceia, porque nele se cumpriu a Páscoa. E aí, a partir daquele momento, ele falou assim: vocês vão se lembrar agora do verdadeiro sacrifício. Vocês vão se lembrar do meu corpo e do meu sangue derramado por vós, para perdão de pecados. Fazem isto em minha memória. Não celebre mais a Páscoa do Antigo Testamento, não. Celebre agora a Santa Ceia. E nesta Santa Ceia, faça seus filhos saberem por que ela acontece. Tá? Por que ela acontece. André colocou: que forte, a instrução é para ensinar a verdade sobre o significado, mas hoje muitos quebraram a ordenança. Hoje não, hoje só misericórdia de Deus. Verso 27. E vocês responderão, quando eles perguntarem, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas. Páscoa significa passar por cima, porque ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Tá? A pergunta que não quer calar agora é: o que é que vocês têm dito para os seus filhos? Quando a Páscoa chega, o que é que você tem dito para os seus filhos anualmente? Quando tem a Santa Ceia na igreja e seus filhos te perguntam o porquê daquilo, o que é que vocês têm dito para os seus filhos? Tá? Tem que ensinar. E pelo amor de Deus, não participe, proteste. Nós somos protestantes. Então a gente não está aqui para se conformar com a cultura do mundo que atrapalha o discernimento, a compreensão da verdade, não. A gente está aqui para lutar contra esta cultura que atrapalha a revelação de Deus, que atrapalha a verdade de Deus. A gente não está aqui para poder ajudar aí a indústria e, em última análise, ajudar aí o Satanás a corromper os verdadeiros costumes judaicos cristãos, não. A gente está aqui para lutar contra isso. Nós somos protestantes nesse sentido, tá? Não é só contra a igreja católica, não. É também contra tudo aquilo que atrapalha a revelação da verdade, tá? A revelação da verdade. Não participe disso. Proteste, tá? Evite. Quer dar chocolate pro seu filho? Dá em outra época. Antes ou depois. Uma semana antes, uma semana depois. Olha lá, né? Passa um mês depois. Você dá. Mas não compra ovo, não. Dá um chocolate mesmo, uma barra de chocolate, dá pra ele. Não espera chegar perto da Páscoa para dar chocolate, não. Dá no Natal, dá aí no dia da Independência, qualquer mês aí. Não espera o mês do ovo para dar chocolate para ele, não, porque ele vai ligar o chocolate ao ovo, tá? Dá antes ou dá depois, mas não vai dar chocolate para a criança na época que tá cheio de ovo, de chocolate, tudo que é canto que você anda. Não dá nessa época não, que você não vai estar ajudando. Não vai estar ajudando. Nós somos hábeis em aprender o mal. Nós somos hábeis em absorver hábitos pecaminosos e que não glorificam a Deus. Nós somos hábeis porque nós somos pecadores, tá? Difícil é pra gente criar hábitos contrários àquilo que atrapalha a glória de Deus. Isso é difícil pra gente. E é o que a gente deveria fazer. Não é achar que é besteira, que é bobagem, que não tem nada a ver e ficar fazendo aquilo, influenciando outros que possivelmente às vezes não vão ter discernimento que nós temos. E uma coisa que pra gente é simples, pra ele não vai ser. E ele vai ser contaminado e vai fazer de maneira errada. Paulo falou: se comer carne sacrificada causar escândalo, nunca mais comerei carne novamente. Tá?
Eu sei que a carne nada é, no caso ele falando, eu posso comer, dou graças e como, não sei que nada é, mas se meu irmão se escandaliza, se eu comer diante daquele que não tem ciência, porventura eu não estarei induzindo ele a comer a carne sacrificada de uma maneira diferente? O irmão não sabe o que está no meu coração, está na minha mente, não sabe. É melhor me abster do que eu colocar em prática e acabar induzindo outros a praticarem de maneira errada. De maneira errada por causa de algo que eu não vigiei. Não vigiei, não tomei cuidado. Faltou amor da minha parte para com o próximo. Viu? Tomem cuidado em nome de Jesus. Deixa eu ver o que é que escreveram aqui. Falo sempre sobre o que está escrito, mas elas já sendo maiores de idade. Na estratégia, comer em uma semana antes. Olha lá. Aí a Patrícia falando, comer uma semana antes. Eu acho que comer um mês antes ou um mês depois fica mais fácil. Porque aí não tem ligação com nada. O sangue de Cristo tem poder. Sexta, domingo, coração, não comer, fazer ceia e tal. Impressionante. Botar ovo. Fazendo outros tropeçar. Chocolates podem viciar e a criança ser uma chocólatra. Não dê de jeito nenhum. Eita, Elísio. Gente, para terminar, verso 28. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Por meio de Moisés e Arão. Terminamos aí o verso 28. Amanhã a gente vai entrar na praga, na 10ª praga, acontecendo de verdade, tá? Era muito conteúdo para eu fazer numa live, vocês viram aí. Aí, ó, já tá dando 50 minutos de novo, já tá dando 1 hora de novo. E eu só fiz o quê? 14 versículos. Mas é porque era muita informação, muita coisa que eu absorvi. Deus, pela misericórdia, tocou no meu coração, que eu falei assim, não, eu tenho que passar por isso aqui devagar. Não posso passar por isso aqui correndo, passando por cima. Eu tenho que entrar dentro, a gente tem que debulhar esse texto aí, trazer para os nossos dias, tentar extrair o máximo aí daquilo que Deus está tentando nos ensinar. Porque através dessa instituição da Páscoa no Antigo Testamento, que apontava para Cristo, Deus está ensinando como Ele quer que a gente viva a nossa vida diante, sobre a proteção do sangue de Cristo nos dias de hoje. Hoje, nós somos a casa. O sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Deus quer que a gente remova todo o fermento da casa enquanto os 7 dias não passam. Os 7 dias é o período da nossa vida, o período até Jesus voltar. Ou a gente morre e vai para a glória, ou então Jesus volta em glória e poder. É o período da vida que nós temos. Nós estamos em constante celebração de Páscoa. Desde o momento que a gente se rende até o momento que a gente é levado. Ou através da morte ou com a volta de Jesus. Então durante todo esse período da nossa vida em peregrinação aqui, nós temos que estar removendo o fermento da casa, o pecado da casa, e viver em santidade, em santificação. Tá? Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amanhã a gente vai entrar aí, a partir do verso 29, aí vamos ver até onde vai. Eu vou meditar amanhã nisso aí. E aí à noite a gente vê até onde a gente vai. Esse capítulo 12 vai até o verso 50. Agora que nós estamos no verso 29, falta 20 versículos. Talvez a gente veja esses 20 versículos amanhã. Se eu ver que está tranquilo, a gente vê os 20 e a gente termina o capítulo 12 amanhã, viu? E aí no outro dia a gente passa para o capítulo 13. Tá? Momento de oração. Momento de oração. Obrigado, André. Irmão Jamos, o Senhor precisa fazer uma revista como as das escolas bíblicas para seus alunos comprar. É muita coisa para escrever. Não tenho filhos, mas vejo muita falha em algumas famílias cristãs. É verdade, Elísio. É verdade. Mas é isso aí, gente. Vamos orar agora agradecendo a Deus pelos estudos que fizemos. Que Deus venha ter essa misericórdia das nossas vidas e nos ensinar cada dia a remover cada vez mais fermento da casa, para que essa casa fique aí limpa, com os pães asmos aí, como Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu sem fermento, né, sem pecado algum. Que a gente possa ser a mesma coisa no nosso dia a dia. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Oremos.
Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graças, Senhor, mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado pelas oportunidades criadas, por este momento de leitura, reflexão, meditação da sua palavra, Senhor. Que aqueles que têm aproveitado deste momento, têm separado um tempo da sua vida, têm lido a sua palavra, que o Senhor venha estar assim abençoando os Senhor, os aperfeiçoando, os capacitando a transmitir essas informações com propriedade, ousadia, coragem, para os demais, nos seus círculos aí, nas suas comunidades cristãs, evangélicas, que o Senhor venha estar assim abençoando teus servos e os usando como instrumentos onde quer que o Senhor os coloque. Aqueles que não estão entrando, não estão vindo, e o Senhor tem projeto, tem propósito, guie-os aqui para conosco andarmos aí neste plano de leitura bíblica e possamos aí ler a Bíblia e meditar na Bíblia toda no decorrer do tempo que o Senhor assim nos permitir. Gostaria de apresentar aqui cada um dos que estiveram presentes, cada um dos propósitos, dos projetos que o Senhor tem na vida de cada um deles, das suas necessidades. O Senhor sabe quais são de cada um, que o Senhor venha estar suprindo as suas necessidades, entrando em providência, os abençoando, Deus, e os conduzindo em direção àquilo que o Senhor tem para trazer a existência. Vá abençoando teus servos aí. Quero lhe apresentar a minha vida, da minha esposa, da minha filha, os projetos que o Senhor tem sobre nossas vidas, os nossos projetos que a gente cria, que o Senhor venha estar entrando em providências, se for da sua vontade, que o Senhor venha concretizar, venha prosperar. Quero lhe apresentar ali o concílio que está chegando, ó Deus, faltam poucos dias, pouco mais de um mês para o momento do concílio ali. Abençoe ali o irmão Generindo, me abençoe, nos prepare os demais pastores ali, e que tudo que venha ocorrer durante esse concílio sirva para louvor e glória do teu santo nome, para aperfeiçoamento de cada um de nós, e que possamos, segundo a sua vontade, cumprir o teu querer, seja ele qual for. Estamos aqui para servi-lo e para colocarmos em prática a sua vontade, Deus. Ser conosco assim, nos abençoando. Obrigado por essa noite, nos deu uma noite tranquila, nos conduz amanhã a um dia abençoado, onde o Senhor possa nos usar para alcançar aqueles que ainda se encontram perdidos. Ser conosco durante todo o dia de amanhã, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Quem é Carol? Elias falou: irmãos, continue orando por minha vida, pois ainda estou na expectativa de sair a cirurgia de prótese, mas não está sendo fácil. Ore por minha família. Amém, Elísio. A gente orou aí pelos pedidos, e o seu pedido está inserido aí, viu, amado? Que Deus venha te dar conforto, ânimo, tá? Força para não desanimar, tá? Descansar no Senhor. Ele vai permitir você voltar aí firme e forte a convivência em comunidade com a nossa igreja, viu? Em nome de Jesus, é só um período, tá? E você vai sair dele vitorioso em nome de Jesus, tá bom? Lembrarei quem ela é no PV. Amém, amém, Andréa, tranquilo. Carol, seja bem-vinda aí, viu? Volte mais vezes. Amanhã, live 34, continuação de Êxodo 12. Espero ver cada um de vocês aqui, viu? Tá bom? Em nome de Jesus, 9h30. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí por tudo. Vejo vocês aqui amanhã. A paz do Senhor. Fui!